Gilmar Mendes diz que não vai guardar nenhum tipo de mágoa do Barroso que está por se aposentar. Exatamente isso, pessoal. A gente vê que nem mesmo dentro da corte, dentro da ideologia da esquerda, do comunismo, do socialismo, existe entendimento total entre os pares, né? Então, a gente vê aqui que ministros, né, se desentenderam durante sessões, isso ainda em 2018. O Barroso disse que o Gilmar era uma pessoa horrível e trazia desonra ao STF. Agora me diz uma coisa: o Barroso sendo quem é, dizendo que venceu o bolsonarismo, que derrotou o bolsonarismo, falou perdeu Mané e outras tantas coisas que levaram às sanções americanas de perda de visto, falou mal do Gilmar, dizendo que é uma pessoa horrível, que desonra o STF. Então imagina, né, como é que tá a coisa, né, pessoal? Então, né, dois ministros aí, né, duvidosos aí, falando um do outro, é bem complicado, hein? O decano Gilmar Mendes, durante sessão em que o Barroso anunciou aposentadoria no Supremo, né, falou que não guarda mágoas, né? Então ele afirmou, isso foi na quinta-feira passada, né, justamente que não guardava nenhum tipo de mágoa e que anunciou a sua aposentadoria no STF. Em 2018 eles se desentenderam, né, durante uma sessão que aconteceu que tratava de temas ligados ao financiamento eleitoral, tá? E o que foi dito aqui? Sua Excelência sabe do apoio que emprestei e não foi nenhum favor, mas um dever cívico durante esses 2 anos, certamente os mais difíceis da minha vivência no tribunal. Não guardo mágoas, o compromisso tem que ser com a instituição, afirmou o Gilmar Mendes durante uma sessão no plenário. O Gilmar ainda afirmou que a história irá reconhecer o papel de Barroso pelo período em que presidiu a corte. Tenho certeza, ministro Barroso, de que a história vai reconhecer o seu papel, não só pela judicatura marcante, mas também pelos anos de gestão desafiadores e relevantes. Vossa Excelência trilhou o melhor caminho. Um grande abraço e seja feliz. Tá aí, pessoal. Infelizmente, né, na verdade, o que o Gilmar falou, em certa parte, é verdade, tá? Eu acredito, porque com certeza ele será lembrado pelo presidente que foi um ativista político, né, um comunista de carteirinha, dizendo que venceu, derrotou o bolsonarismo, falando perdeu Mané para um cidadão brasileiro, né, entre outras coisas, tá, pessoal? Não por acaso ele foi sancionado pelos Estados Unidos. E outra, por também ter sido sancionado pelos Estados Unidos, e acredito que a Magnitsky esteja por bater a porta também do Barroso, mesmo ele tendo se aposentado. A Magnitsky foi por coisas que já foram feitas, pessoal, não por coisas que ainda estão por acontecer. Então, muito provavelmente, Magnitsky baterá a porta de Barroso. Antes de falar, da fala de Gilmar, o Barroso fez elogios aos colegas da corte. Ao decano, disse ser grato pela parceria valiosa. A vida nos afastou e nos aproximou. Fico feliz que tenha sido assim e sou grato por sua parceria valiosa ao longo da minha gestão e por sua defesa firme do tribunal nos momentos difíceis, né? Falou, então, aqui o Barroso, né, pessoal? Barroso que está já por se aposentar e a partir de agora a gente vê que, na verdade, o Lula poderá indicar um novo ministro do STF, tá? Entre as indicações possíveis e prováveis está o Messias, né, chamado de Messias aí também, que é o AGU, tá? E também o Pacheco, que é ex-presidente do Senado. Ambos esquerdistas, né? Ambos socialistas, né? Então, a gente vê que a saída do Barroso, neste momento, acaba beneficiando o Lula. Por quê? Se ele saísse em 2027, provavelmente o próximo presidente, que, ao meu ver, tem tudo para ser de direita,
né, já indicaria um ministro sem ideologias para ficar no lugar do Barroso. Infelizmente, não é o que teremos por agora. Bom, próxima notícia, pessoal. A gente vê aqui o governo e o Congresso cavando aí um rombo bilionário na Previdência e, aparentemente, só o Partido Novo teve coragem de votar contra esse projeto aí, né? Então, vamos entender aqui a matéria da CNN. Vamos lá. Essa PEC, Leandro, desfaz aquela modesta reforma da Previdência do setor público de 2003. Na época, foi extinta a aposentadoria integral, a paridade de reajustes com os funcionários em atividade, foi extinta a retroatividade e agora vai voltar tudo. Por enquanto, a medida vai valer, se passar no Senado, só para os agentes de saúde. Mas pelo princípio de isonomia da Constituição Federal, se essa lambança passar no Senado, imediatamente todas as categorias do funcionalismo vão pleitear os mesmos benefícios. E aí vamos para a questão dos números, né? Porque aí é mais a minha área. O impacto atuarial ao longo do tempo, o valor presente de tudo que vai se desembolsar com essa medida, que é o rombo futuro contratado agora, é estimado em 200 bilhões de reais. Aí dá para entender por que é uma bomba no pé. Outro problema é que a PEC viola a lei de responsabilidade fiscal, porque não se apontou a fonte dos recursos para custear essa mamata. E o próprio governo lavou as mãos, liberou o voto, contribuiu para o estrago. O Haddad, ele anda bem perdido, né? Fingindo que defende o arcabouço fiscal, ao mesmo tempo em que defendia tarifa zero nos transportes, empurrava com tudo que podia essa MP de hoje que caducou, né, de aumento de impostos, perdeu. Ou seja, o que o Haddad quer mesmo, de todo jeito, é criar a margem fiscal para gastar em ano eleitoral. No fim, essa PEC bomba pode até vir a cair no Supremo Tribunal Federal, mas não dá para contar com isso. O fato é que a nossa Previdência é uma pirâmide financeira, daquelas que são crimes feitas por particulares. É uma pirâmide zumbi, porque quebrou em 1999. Desde 99, o sistema não é autossuficiente. O Tesouro socorre todo ano. Agora olha o número, 450 bilhões de reais por ano de buraco na Previdência. Olha isso. Um buraco crescente, tudo pago pelo pagador de impostos, em geral o mais pobre. Um crime. Os jovens de hoje, Leandro, são obrigados a contribuir com 30% do salário, sabendo que não vão receber no futuro. É um sistema falido, com um rombo atuarial de mais de 2 vezes o PIB brasileiro. Então, em vez de se discutir uma reforma definitiva da Previdência, por exemplo, que se migre do regime de repartição, esse falido, pirâmide, para o regime de capitalização, o governo e o Congresso aumentam o rombo. Aumentam esse rombo que eu falei gigantesco. O Brasil está refém de um populismo desgovernado, Leandro. Se a gente não mudar isso em 2026, a gente vai para o fundo do poço. Tá aí, pessoal. Então, a gente vê aqui um rombo, um déficit na Previdência Social, né? É de 450 bi por ano, né? E o que fala aqui é justamente o Hélio Beltrão, né, o comentarista, fala que dessa forma, né, as pessoas não receberão aposentadoria lá na frente, porque é um sistema de pirâmide, né? Se fosse qualquer particular fazendo esse sistema, já estaria preso. Me diz aí nos comentários o que você acha, chegou até aqui no vídeo, dá aquele like para ajudar na divulgação. E se gostou do conteúdo aí, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.